Sejam bem-vindos ao podcast Me Conta Gata, o podcast que celebra o poder do empreendedorismo feminino. Eu sou Lidiane Magalhães, empresária e consultora de resultados do Desafio Empreendedor. Aqui, mulheres incríveis compartilham suas histórias, seus desafios e suas conquistas, provando que é possível transformar sonhos em realidade. Preparem-se para ouvir histórias incríveis, ideias inspiradoras, dicas valiosas e relatos sinceros de mulheres que estão construindo o seu caminho. Afinal de contas, empreender não é somente sobre negócios, é sobre coragem e transformação. E neste primeiro episódio, com o tema Empreendedorismo Inclusivo, o potencial do autismo nos negócios, eu trouxe uma mulher incrível que eu sou fã, Ieda de Jesus. Ela é mulher preta, mãe solo e atípica, graduada em pedagogia pela UFMG, especialista em educação especial e inclusiva, neuropsicopedagoga clínica. É servidora pública há mais de 20 anos e atualmente ocupa função na carreira do magistério de professora. É CEO do Instituto Ieda de Jesus, carinhosamente apelidado de Cantinho da Tieda. O Instituto é dedicado à educação inclusiva e ao desenvolvimento integral de pessoas com necessidades especiais. A tia Ieda transformou sua experiência pessoal em missão de vida. Então, me conta, gata, como o autismo entrou na sua vida? Ai, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio. Estamos muito felizes. O autismo entrou na minha vida com o nascimento do meu filho, de 15 anos hoje, Vinícius. Ele sempre foi atípico, desde o nascimento eu notava que ele tinha algum transtorno, ele tinha alguma coisa, porque ele chorava diferente. Eu tenho um filho de 22 anos, então tinha já, uma base. Ele chorava diferente, ele não olhava nos olhos, para amamentar ele não me olhava direito. E aí, na fase de 2 para 3 anos de idade, ele apresentou uma regressão comportamental. Ele comia carne, ele subia na janela, ele subia em todo quanto é lugar. E aí, brincava com bicho, andava descalço. E de 2 para 3 anos, ele começou a andar na ponta dos pés. E aí, sentar em W, parou de comer carne, teve regressão na fala, regressão no comportamento, interesse restrito. E aí, nessa fase que ele apresentou a regressão, o que nós fizemos? Coincidiu justamente na fase que eu separei do pai dele. Então, eu levei em terapeutas e eles atribuíam essa regressão à separação e não o que a criança estava passando. Mas, mesmo assim, decidimos estimular. Então, ele deu atraso na fala, levei na fono, deu alguma alteração sensorial, levei na TO. Eu fui estimulando. Então, dos 3 anos aos 8 anos de idade, que foi quando eu peguei o diagnóstico, eu era só a mãe separada do pai, que levava o filho que era autista, mas não era autista, para fazer estimulação. E deu certo, porque os primeiros prognósticos dele é que não falaria. E hoje ele tem um canal no YouTube. E hoje ele discute comigo de igual para igual. Sobre política, sobre filosofia e adora podcasts também. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos falar pro pessoal de casa sobre o canal dele? Qual que é o canal dele? O canal do Vini é Vini1212 no YouTube. E aí, ele tem esse canal e tá desenvolvendo bem, né? Hoje, o ano passado ele conseguiu atingir os marcos do desenvolvimento. O que é isso? Lá no cartão de vacina, é uma coisa que eu observava muito enquanto mãe leiga, tem o que a criança precisa fazer de 0 a 6 anos, de 6 a 8, né? De 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2. Então, quando a criança não corresponde àquilo que está lá no cartão de vacina, hoje a gente chama de marco de desenvolvimento. Né? Hoje o que é esperado, né? Isso, do o que é comportamento. esperado. Se ele não corresponde àquilo que é esperado, qual que é o melhor fazer? Levar no pediatra e procurar neurologista ou um psiquiatra para poder ir já investigando esses atrasos. Porque quanto mais rápido estimula, quanto mais cedo estimula, mais rápido ele tem avanços. Por quê? Porque o cérebro, ele vai dando reset, sabe? Na poda neural de quando nasce, aí tem de 3 anos, a de 5 anos, a de 7 na adolescência. O caso do Vinícius, são 2 tipos de TEA. O TEA, autismo, que já nasce autista, então é aquele que anda na ponta dos pés desde quando nasce.
desde quando aprende a andar. E o TEA regressivo, que é o caso do Vini, que a cada poda neural, que é essa de 3, 5, 7 adolescentes, ele vai regredindo alguns comportamentos que ele já tinha aprendido. Então, terapia na caixa d'água. Hoje ele tem uma equipe terapêutica, né, muito completinha, graças aos esforços de todo mundo. Mas assim que o autismo entrou na minha vida. E aí, depois de tudo, hoje já com o Instituto, o que eu vejo? Meu pai está no espectro, maravilhoso, de 60 e tantos anos, não tem coragem de fazer avaliação, porque no Instituto a gente avalia, mas ele está no espectro. Meu companheiro também está no espectro. Até porque o autismo, ele tem um espectro, né? Que eu não sei se a palavra certa seriam níveis, mas tem uma escala, não é isso? Tem os níveis de suporte. 1, 2 e 3, né? Antigamente era leve, moderado e severo. Aí com o novo DSM-5 e com o CID-11 já tem agora, né, os níveis de suporte, 1, 2 e 3. Mas o que caracteriza o autismo? Fala no DSM-5. Ele é atraso na fala, na interação social, prejuízo, né? Fala, interação social, alguma alteração sensorial também, interesse restrito e repetitivo. Então, ele gosta de dinossauro, ele gosta muito de dinossauro. Ele vai falar tudo de dinossauro. O Vini teve hiperfoco em super-heróis. Eu já fui Mulher Maravilha, eu já fui Capitã Marvel. Maravilha! Fantasiei de Mulher Maravilha. Porque ele entendeu as relações humanas através das relações dos super-heróis. Então, o pai dele era o Hulk, o meu pai era o Homem de Ferro. Então, cada um tinha uma qualidade, uma característica do comportamento que ele atribuía às pessoas e fazia pareamento. E serviu para ele conseguir interagir com as pessoas. E assim que eles vão fazendo. Então, super-heróis era tudo, muito. Hoje estamos na fase do Minecraft. Então, é tudo de Minecraft. De Lego. Ai, maravilha, então. Então, já tem até um presente para ele no final do ano, viu? Nossa, é a vida dele. E olha só, o autismo, ele atinge o desenvolvimento comportamental, é isso? E a interação com outras pessoas. E aí tem a seletividade alimentar, porque tem crianças que comem só coisas brancas, outras crianças não podem misturar a comida para comer, ou então outras crianças comem só coisas crocantes. Então, ele atinge nessas áreas também. Entendi. E aí, identificando, hoje, quando eu vou falar nas escolas, eu falo, gente, pelos novos estudos, está um autista para cada 36 pessoas. Uma sala de aula de escola pública, temos 40 crianças facilmente. Ou seja... Se não é o aluno, é o professor. Entendi. É isso. E o empreendedorismo? Como o empreendedorismo entrou na sua vida? Estudando, fazendo desafio, eu pude resgatar muitas memórias. E entendi que desde criança eu já tinha. Eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios no domingo de manhã. Eu já era uma criança atípica. E aí entrou quando o Vinícius, né? Quando eu quis estudar e quis que outras pessoas tivessem acesso a esse conhecimento e essa estimulação que o Vini tem. Por quê? Eu era chefe de RH na prefeitura, sempre fui de RH, sempre fui de exatas. E fiz a pedagogia porque eu queria entender mais o desenvolvimento de crianças para entender o funcionamento do meu filho, que hoje tem 22 anos. Ok, deu certo. E aí eu especializei em educação especial inclusiva quando o Vini veio. Eram as necessidades dele. Eu levava na terapia, eu levava ele fazia terapia, meia hora, e ia embora para casa. Eu falava, não tá certo. Tem que ter um lugar que me orienta. Eu preciso saber o que fazer com essa criança. E aí você faz curso, está desconexo com os objetivos terapêuticos. Eu falei, não, eu preciso de um lugar que me forneça isso tudo. E aí sente comigo, converse comigo e me explique. Olha, estamos fazendo isso com seu filho, faça isso em casa, o objetivo é para isso. E aí eu fui estudando, onde eu entrei na análise do comportamento, fiz algumas disciplinas de mestrado e o cantinho surgiu daí. Eu comecei com aulas particulares para pessoas atípicas, primeiro alfabetizando os típicos, depois vieram os atípicos e aí deu certo pro Vini, o Vini tá vindo muito bem. Aí o Uberaba funciona assim, uma mãe conversa com outra, temos os grupos de mães atípicas. E aí foram surgindo as crianças e o cantinho foi aumentando. Mas surgiu na garagem de casa há 6 anos, extraoficial, oficialmente 4 anos atrás, na pandemia. E na pandemia ele foi crescendo e hoje temos o nosso próprio sede. Maravilhoso. Que inclusive eu conheci porque a Ieda é nossa cliente no Desafio Empreendedor. Posso fazer um recado?
pessoas, façam o Desafio Empreendedor. Recomendo. Muito obrigada. Aqui, e antes eu queria conversar com vocês sobre esse assunto, sobre duas óticas. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre a nomenclatura, né? Que eu, inclusive, já presenciei em alguns momentos que as pessoas, ao se referirem, né, aos neurodivergentes, elas utilizam algumas palavras, às vezes até por ficar perdida, né? Ou às vezes, tem problema. E eu queria muito que você me falasse a melhor nomenclatura para a gente se referir aos diferentes para nos tornarmos iguais. Eu gosto de pessoas atípicas, porque a gente se refere aos neurodivergentes, me refiro às pessoas trans. Porque o que é o atípico? O que foge do típico? Hoje, porque eu creio que daqui a 50 anos, o que vai ser típico serão as pessoas neurodivergentes. Nós, cérebros velhos, a gente nem vai estar aqui mais, mas seremos os atípicos, com certeza, porque seremos minoria. Entendi. Mas eu gosto muito do termo atípico. Ele é simples, prático e resume. Ótimo. Né? Então, pessoal, atípicos, ok? Atípicos. E a primeira ótica que eu queria conversar sobre esse tema, né, o potencial do autismo dos negócios, é sobre a ótica do quão promissor e necessário é esse mercado de educação para pessoas atípicas. Porque você está nele e você sabe o tamanho que é esse mercado e quão carente ele está de profissionais e empresas especializadas nisso, né? Então, a minha pergunta é, quais são os principais desafios enfrentados para o empreendedor que deseja atuar nesse mercado? O principal desafio é o preconceito. Eu tenho 2 terapeutas que são atípicos na minha equipe, são autistas, e são os melhores terapeutas que eu tenho. Eles entregam tudo no prazo, eles são super focados, eles conseguem desenvolver estratégia com as crianças atípicas que um típico não consegue. Então, o pior de tudo é o preconceito e a desinformação, né? E onde a gente vem informando as pessoas. Por quê? Os atípicos, eles têm várias atribuições, eles têm várias qualidades. Então, o que a gente faz com o atípico? Nós colocamos igual que a gente faz com o típico, viu, pessoas? Colocamos eles de acordo com o perfil. Se eu tenho uma pessoa típica, uma professora na sala de aula, que ela tem melhor perfil, se adapta melhor com crianças pequenas, eu vou colocar com crianças grandes. Não, é o perfil dela, é o que ela sabe fazer de melhor. Então, o atípico, o que nós fazemos? Colocamos ele de acordo com o perfil. Se o atípico, ele consegue, ele gosta muito, fazer uma estimulação na parte motora, e aí eu vou colocar ele para dar aula de matemática, não vai rolar. Eu não dou conta de consertar um carro. Né? Nem pro típico e nem pro atípico vai rolar, né? Sim. E aí o atípico ele vai ser muito bom quando for o hiperfoco dele. Ele vai ser muito focado. Nós temos vários exemplos aí, né? Que é o Elon Musk, e aí fala do Einstein, alguns estudos falam do Einstein, tem aquela Greta, tem a Letícia Sabatella, que é a atriz. Então, eles são muito bons em tudo que fazem. Mas a gente precisa só de informação e conhecimento. Por quê? Pode ser que eles sejam muito ruins em se interagir com outras pessoas. E tá tudo bem não interagir com outras pessoas. Porque a gente não interage o tempo todo. Ele não vai ser o melhor amigo de todo mundo. Ele vai ser a pessoa que interage com poucas pessoas. Mas ele vai ser a pessoa que te entrega relatório no prazo. Ele vai ser a pessoa que não vai te dar nenhum problema com relação às regras. Ele não vai chegar atrasado, ele vai chegar antes, ele vai sempre usar uniforme e ele vai ser a pessoa que vai cumprir tudo certinho. Mas ele não vai ser o brincalhão da turma. E tá tudo certo. E nem precisa ser autista do espectro para, de repente, não ser o brincalhão. E aí a gente tem muitas pessoas, empresas, que elas colocam, porque nós temos que ter vagas, né, para pessoas com deficiência, só que não capacitam. Eu tive uma empresa que nós atendemos, um supermercado grande de Uberaba, que contratou uma pessoa com autismo no ambiente, e colocou num ambiente muito ruidoso. E ele tinha hipersensibilidade ao ruído. O que a empresa podia ter feito? Dar um fone, abafador de ruído, que tem já vários, tem JBL, tem várias coisas que ajudam, o típico quanto atípico. E colocar no ambiente mais silencioso, que ele seria excelente funcionário. Eles colocaram ele no caixa para empacotar. Entendi. E não deu certo. E ele deu crises. O que é a crise? Ele fica nervoso, ele não sabe falar. Ele não agredia. Fica nervoso, não sabe falar. E aí, o que ele faz? Um autista, qualquer pessoa bem treinada, quando a gente vê que a gente está se enfurecendo melhor, o que a gente faz? Respira e vai para um lugar calmo.
Foi o que ele fazia, ele respirava e ia pro banheiro. A empresa mandou ele embora por isso. Que pena. Muita pena. Perderam, assim, uma pessoa, um ser humano incrível. Ele encontrou uma outra empresa que consegue compreender as necessidades individuais dele e o perfil de trabalho dele. Tá lindo, linha de produção. Perfeito. Ou seja, né, o ambiente de trabalho ele precisa estar ajustado para apoiar, né, essas necessidades. E lembrando que não só de típicos ou atípicos, né, para todo mundo. As pessoas precisam ter as suas necessidades amparadas. E isso é uma questão de educação e de desenvolvimento do ambiente de trabalho. Né? O ambiente de trabalho tem as pesquisas já provando que o ambiente de trabalho ele contribui para o sucesso ou para o declínio da empresa. Né? Então, cabe ao gestor analisar e mensurar a qualidade do ambiente de trabalho. Né? Vocês têm vários instrumentos para isso. Então, se um gestor ele contrata uma pessoa atípica, ele vai mudar todo o ambiente? Não. Ele só vai enquadrar aquele ambiente de acordo com a necessidade do atípico. Eu tenho, vamos falar, né, uma pessoa que eu posso falar que é meu pai, muito atípico, com força. Ele gosta de trabalhar sozinho. E tá tudo bem. Ele tentou ser chefe na empresa que ele era, né, na usina que ele trabalhava. Não conseguiu ser chefe. Aposentou como mecânico, tem uma oficina dele, ele é um dos melhores mecânicos que tem. Ou seja, ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Mas ele não gosta. Ele só fala que ele é mecânico. Aí ele não gosta da nomenclatura de empreendedor. Ele é mecânico e tá tudo bem. Vai ser assim, tá bom. Tá ótimo, tá do jeito certo. que ele preferir. Ou seja, não falta capacidade para essas pessoas. Não. Né? Pelo contrário, às vezes sobram algumas características como todos nós. Porque o que eu queria saber, quais habilidades e características que os atípicos têm que podem ser considerados diferenciais no mercado? Pontualidade, seguimento de regras, a questão da alimentação ajuda bastante também, porque ao contrário de uma pessoa típica, ele não vai ficar reclamando do cardápio da empresa, quando é uma empresa muito grande. Não vai reclamar se tiver arroz, feijão, uma salada, coisa todos os dias. Vai ser ótimo porque é previsibilidade. Eles são muito bons em seguir regras, muito bons em seguir regras, e eles são metódicos em tudo que fazem. Então, se tiver no hiperfoco, igual o atípico que tem hiperfoco em dança, tem um filho de uma amiga minha que ele tá indo pra fora, que ele é o melhor bailarino, né? E passou na faculdade, fora. Então, se for o hiperfoco, ele deslancha, vai. Entendi, muito bom. Ou seja, nós podemos sim trazer essas pessoas tanto para o mercado de trabalho quanto para o empreendedorismo, não é isso? Ótimo. E me conta uma coisa, como é que as inovações do mercado, como elas estão impactando positivamente o desenvolvimento dos atípicos? Tecnologia assistiva, ela, pós-pandemia, ele deu um passo, assim, gigante. Por quê? Hoje nós temos a inteligência artificial. Eu falo que quem sabe conversar com o ChatGPT sabe conversar com pessoa atípica, porque é exatamente igual. Faça isso, dessa forma, por favor. Ele faz. Então, essas tecnologias vieram para suprir uma carência que a gente tinha, além da rapidez, né, de informação, e uma carência que a gente tinha de acesso a essas pessoas. Por quê? A maioria das pessoas atípicas que estão no mercado de trabalho são muito tecnológicas, cérebros novos. Então, velha, de 40 e poucos anos. Ai, meu Deus, ela é velha de 40 e poucos anos. Socorro! 980 alguma coisa. Não tive acesso a essas tecnologias na época que eles têm. Então, hoje eles são além. Então, se eu quero pedir para fazer uma programação, quem pode melhor desenvolver? O atípico, que é hiperfocado em programação, né? Se eu tenho umas tecnologias, igual a gente está aqui, né, no estúdio lindo, maravilhoso, parabéns, viu? Quem consegue ser uma pessoa que consegue concentrar e desenvolver tudo sem desviar a atenção? O atípico. Entendi. Entende? E me conta, o que você tem lá no Instituto que pode desenvolver essas habilidades? Nós temos hoje... O Instituto ele foi criado com esse propósito de atender as pessoas e famílias atípicas. Sejam todo mundo bem-vindo, viu? Convidado a conhecer o nosso Instituto. Então, hoje nós temos a parte da psicologia comportamental, que eu tenho muitas crianças pequenas. Então,
primeiro a gente treina habilidades sociais, são habilidades básicas. Sentar, esperar, conversar. Tem a parte psicomotora, porque a maioria tem uma hipotonia, ou então tem uma dificuldade motora. O Vini mesmo, ele detestava educação física. Hoje ele já faz embaixadinha de futebol. Que maravilha! Mas é tudo estímulo. Hoje ele gosta muito, ele faz ninjutsu. Nunca achei que eu levaria meu filho a uma aula de esporte. Hoje ele faz ninjutsu porque ele gosta. Só me conta o que é isso? Boa pergunta. Tive que pesquisar. Artes marcial de ninja. Tem Kung Fu, Jiu-Jitsu e o Ninjutsu. Meu Deus, se o meu pequeno estiver ouvindo isso, filho, a mamãe vai levar você, tá? Não, agora ele quer treinar kart. Ontem a gente foi no shopping, ele viu o treino e falou, poderia treinar. E tudo que ele se dedicar, ele vai ser muito bom. Porque hiperfoca, né? Então, nós temos a parte psicomotora, parte de terapia ocupacional, tem a parte de neuropsicopedagogia, avaliação para as pessoas que estão em dúvida. Eu recebo muitas pacientes que estão em dúvida no diagnóstico. O médico tem dúvida no diagnóstico, manda para a tia do avaliar. Então, nós temos uma equipe hoje que avalia as crianças e a gente distribui as terapias de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, tem a parte de pedagogia, psicopedagogia, matemática e ludoterapia também. E música, não tem? E música, verdade, tem musicoterapia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa e dá para desenvolver bastante, Dá, né? dá. Vou falar do caso que eu posso falar muito, que é o meu Vini. Ele tem atraso na fala, ele é gago. Além de ser TEA, o autismo também é outra coisa. Ele nunca vem sozinho. Ele vem com um TDAHzinho, ele vem com uma alergia alimentar, ele vem com sabe, outras comorbidades. Então, o Vini, ele é autista, ele é alérgico a fungos do ar, ele é gago e tem outras coisinhas mais, mas tem outras habilidades. Então, vai contrabalanceando. E aí, o que a gente fez? Hoje ele faz, no mesmo dia, a música e a fono, porque já estimula a mesma área do cérebro, da fala. E aí melhora a fluência dele. Então, hoje ele já consegue falar 3 frases sem gaguejar, se ele estiver num ambiente tranquilo, né? E assim, nós vamos fazendo para todos. O Instituto foi criado para ser esse lugar de acolhimento, estimulação, sem enrolação, baseado em evidência, mas que os pais possam sentir firmeza. Então, quando a mamãe fala, essa semana eu atendo algumas mães, e aí essa semana a mamãe, eu tô apertada, não posso, vou tirar meu filho disso, disso e disso. Eu falo, não, vamos sentar e conversar. Então, a gente direciona, vamos diminuir? Então, vamos diminuir aqui e aqui. Esse é interessante, esse é imprescindível. Então, a gente consegue direcionar. Lá é esse lugar de acolhimento e de direcionamento. Mesmo que os pais não gostem, às vezes, eu me passo de enjoada e tá tudo bem. O importante são as crianças. Eu também, às vezes, tenho essa impressão que os meus clientes têm isso de mim, sabe? Às vezes, o ser firme por entender que aquilo ali realmente é o melhor a ser feito. Tá importante. Eu tenho uma criança, ela é típica. Ela foi vídeo nosso desse mês, da consciência negra. Ela é uma menina preta, a mãe dela é faxineira, a avó paga a estimulação, o pai é adicto e tá no uso. E ela é uma menina preta que não lia. E eu falava pra avó, vou desistir porque tá caro, não sei o quê. A gente fez todos os descontos possíveis. Eu falava, vó, ela é uma menina preta que não lê. O que vai ser dela na vida? E vó brava, discordou de mim, mas continuou pagando. E aí hoje a criança está lendo. Nós fizemos esse depoimento esse ano. Então, 8 meses de estimulação e ela está lendo. Coisa que 2 anos não conseguiu desenvolver na escola sem o suporte adequado. Mas por quê? Firmeza, direcionamento e estimulação adequada. Né? E o cantinho é só para atípicos? Para atípicos também. Essa é a minha pergunta, né? Porque aqui a gente está falando nós estamos falando de algumas características, algumas capacidades, né, que as crianças deveriam ter e tem um atraso, né? Não é que não tem, é que tem um atraso. Mas, né, os típicos também têm, né? Às vezes, alguns desafios e você consegue atendê-los também no cantinho com todas essas terapias. Porque o importante, além do diagnóstico, são os déficits e os excessos.
né, que as crianças apresentam. Então, se o típico ele tiver um déficit, nós vamos estimular de acordo com a forma como que ele aprende. Por que eu falo que isso é importante? Porque eu aprendo melhor ouvindo. Então, eu prefiro ouvir livros. Se eu ler, eu vou aprender, mas eu vou demorar mais tempo. A gente tem instrumentos hoje que a gente consegue entender a forma como a pessoa aprende. Por isso que eu falo que a intervenção é direcionada, individualizada. Não individual, individualizada, porque a gente vai ensinar para ele da forma como ele aprende, tanto típico como atípico. Entendi. Então, se é um segmento, um mercado de educação, né, que faz intervenções da forma como nós nos desenvolvemos, então a gente tem aí um oceano azul de possibilidades para empreender. Ai, nem fala isso. Deixa eu beber água. Você vê dessa forma? Tô começando a enxergar dessa forma. A minha secretária, ela fala, ainda você tem noção? Porque ela tá comigo, me acompanha desde quando a gente começou, na garagem de casa. Eu falo, calma, eu não tenho noção. Eu tenho noção, mas eu não queria ter noção. Hoje eu tenho mais noção do que vem por aí. Mas a gente gosta de ir um dia de cada vez. Mas temos um oceano. E temos um mundo à nossa frente. Sim, até porque você tem um negócio que é muito promissor, né? E ele é exponencial, assim como a sua capacidade de transformar a sua história em algo que pode ajudar as pessoas. É isso que eu queria, sabe? O Vini, eu falo para as mães em reunião, quando a gente vai, falo, ele tem hoje tantas horas de estimulação baseada na análise do comportamento. O ideal seria tanto. A gente consegue fornecer isso pelo convênio, que a gente fez parceria com os convênios. Porque é caro. O tratamento, se for pagar de forma particular, 11, 12 mil reais por mês. É o que eu gasto com ele. Porque eu pago particular, tem liminar judicial contra o plano de saúde, enfim. Mas nossa época não tinha essa possibilidade. Hoje tem. Então, eu falo, se eu tivesse que pagar tudo, os pais pagarem, seria muito mais caro. Então, lá, o Instituto é isso, sabe? Não, eu te perguntei se você via que esse mercado é promissor, né? Que as empresas que entram no mercado para atender autistas, elas têm um grande mercado, um grande desafio, né, de se adaptar para fazer isso, mas que com a coragem e a transformação é sim possível. Inclusive, você sabe muito bem que eu sempre vou puxar a sardinha do lucro, né? Porque nós temos um negócio para cumprir o nosso propósito e gerar lucro, né? Se não gerar lucro, não é empresa. Não. E que sim, é possível. A gente não precisa abrir mão de uma coisa para outra, né? A gente não precisa abrir mão de atender bem as pessoas, de ser humano, e não precisa abrir mão de ter o lucro do nosso negócio. Isso, a gente fazer uma gestão empreendedora boa, né? Exatamente. Autônoma. A questão do autismo, ele virou muito comércio. Então, hoje tem e-book de como lidar com o autista, tem curso online, gravado, de como lidar, mas tem estratégias interessantes, eu vejo. Tem muita coisa nova chegando aí através da neurociência, mas eu vejo ainda que o ensino, o treino personalizado, individualizado, ele é a melhor forma. Porque é isso que as crianças trouxeram para nós, que as pessoas atípicas trouxeram para nós. Enxergar o ser humano como único. Antes, eu vejo nas salas de aula, os professores às vezes estão perdidos, que era fazer um planejamento para todos e aí ia, né? E hoje não tem como fazer um planejamento para todo mundo, porque cada criança é de um jeito. E você vai fazer um planejamento que engloba o interesse de todas as crianças. E as pessoas atípicas vieram para mostrar isso, que elas existem, as pessoas diferentes existem, as pessoas diferentes existem, e nós precisamos atendê-las de uma certa forma, né, satisfatória, que seja satisfatório para eles. Eu vejo algumas empresas que estão atendendo as crianças, mas ainda não satisfazem isso. Eu já passei por muitas, né, outras. E aí, por isso, nós criamos o Cantinho, para tentar satisfazer o máximo possível. E temos, sim, um oceano, mas temos muito chão na frente ainda. Ainda bem, né? Tem muito trabalho. Porque tem espaço para você trabalhar e para as pessoas se desenvolverem, né? E hoje, se você pudesse... Eu não vou falar um conselho, mas se você pudesse acalmar o coração de uma mãe ou de uma família que tem percebido
características em seu filho, por exemplo, porque nem todos são diagnosticados tão cedo, né? Mas o que você falaria para essa mãe? Respira. Primeiro, vamos beber uma aguinha, respirar e entender que todas as crianças têm um processo, todas as pessoas têm um processo, né? Assim como nós, pais atípicos, tivemos um processo de ensino e aprendizagem na nossa vida, as crianças que são um pouco diferentes também têm. Então, primeiro respira, bebe água, se acalma o coração e conta com a gente. Nossos telefones vão passar, né? Eu acredito que por aí. E pode contar com a gente a hora que for, a hora que precisar. A gente atende o WhatsApp, tem o Instagram, tem os e-mails. Então, nós estamos aqui para isso, sabe? Para ensinar que é um dia de cada vez. É passo a passo. O Vini, ele não gostava de educação física. Ficou acho que 8 anos da vida dele sem fazer educação física. Hoje ele faz embaixadinha, mas tem 2 anos de estimulação. Ele está indo para o ensino médio e consegue resolver coisas. Ele tem habilidades que os adolescentes da idade dele não têm, que é de pedir desculpa, quer reconhecer quando está errado, quer não mentir, né? Ele omite algumas coisas, sim, como banho. Ai, engraçado! Acho que qualquer semelhança não é mera coincidência. Não. Mas ele pede desculpa, ele reconhece quando ele está errado. Mas tudo isso foi treino, foi treinado. Então, uma coisa de cada vez. Vamos acolher esse sentimento, vamos pensar em estimulação e no diagnóstico. Quanto mais cedo a gente tiver um diagnóstico, então analisar os déficits, mais cedo a gente consegue os avanços das crianças. E que tudo é possível, né? Que eles podem, inclusive, integrar a comunidade das pessoas mais loucas que eu conheço, que somos nós, empreendedores, né? Que temos a coragem de provocar transformações ao nosso redor. Eles podem chegar nesse ponto. Podem. E aí eu queria te perguntar uma coisa, tá? Que você conta se você quiser, tá? Que você já me contou alguns planos que você tem pro Vini, do que tá programado para ele fazer. E no dia que você compartilhou isso comigo, eu fiquei muito emocionada, porque dizem que a boca de mãe tem poder, né? Tem. O que a gente fala. Então, antes de tudo, eu ouvi de uma mãe, mas também de uma pessoa que é especialista no espectro. E me fala, você pode compartilhar? Eu vou chorar. Nós temos assim, alguns planozinhos para ele, mas assim, a longo prazo, hoje ele já tem um apartamento, ele vai morar sozinho. Eu vou deixar? Estou no processo de terapêutico para isso, mas ele vai morar sozinho, ele já tem um apartamentozinho dele. Nós pretendemos colocar ele no mercado de trabalho e ele quer morar fora. Que maravilha. Peraí que eu estou preparada para isso. Então, aquela criança que não ia falar, porque eu tive médicos especialistas em Uberaba. Não, ele não é autista, ele não vai falar, é coisa da sua cabeça, quer morar fora. Enfim, estamos aqui. E vai, né? Vai. Se ele quiser, ele vai. Vai. Ele vai fazer tudo o que ele quiser dentro das possibilidades. E ele não tem limite. Agora que ele se entendeu como ser humano, né? E tornou um ser humano autônomo. Então, ele está sendo capacitado para discutir política. Ele já discute política comigo de manhã. Ele quer falar sobre a Segunda Guerra Mundial de manhã. E quando eu quero só um café. Então, tudo isso é treino, né? E assim como tem o Vini, tem outros Vinis aqui. A gente teve um caso esse ano que um paciente nosso, que há 2 anos atrás ele quebrava a televisão porque não sabia falar direito. E adolescente. Isso ele estava na praça fazendo piquenique com a namorada. Então a gente passava os terapeutas, todo mundo chorava. O fulano com a namorada, fulano. Que maravilha. Naquela sua praça lá? Foi fazer lá porque a gente não é obrigada. E aí todo mundo que passava a gente chorava, chegava lá chorando, porque é uma criança que tinha muitos déficits. E hoje ele teve a sensibilidade, já tem com treino, de ter uma namorada. E quão sutil é essa relação, né? E o quão sutil ele continuou, se tornou, a partir das estimulações, para conseguir desenvolver essa relação. E é lindo. Ai, que maravilha. Desde a primeira vez que eu ouvi essa história, eu sabia que eu não podia ficar com essa história só para mim, que eu tinha que trazer essa história para mais pessoas.
Então, eu queria muito te agradecer e perguntar se tem algo que seria imprescindível nós falarmos que nós não falamos. Tem uma coisa dos pais. Ai, meu Deus, espera aí um pouquinho. Deixa eu recompor. Ai, que saco. Vou parecer catarrenta no seu vídeo. Catarrenta. Ai, meu Deus do céu. Posso falar, então? Para os pais e para as escolas. Então, primeiro para os pais. Vamos procurar o nosso cuidado também. Nos entendemos enquanto pais atípicos. Eu sei que é um turbilhão de informações, é um turbilhão de sentimentos. Nós vivemos nosso luto, mas é importante a gente procurar ajuda terapêutica também. Eu vou levar meu filho para fazer terapia, mas eu preciso entender que eu também preciso de ter um momento terapêutico para mim, né? E para as escolas, vamos procurar formar. Porque nós estamos formando seres humanos. O que eu quero com esses seres humanos que eu estou formando? A gente sabe hoje que os professores, eles são as pessoas mais importantes na vida de um ser humano, depois da família. A gente sabe que a educação infantil, ela é tão importante quanto o ensino universitário. Então, e é na educação infantil que a gente detecta os primeiros sinais, porque o professor tem olhar clínico. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre como estamos formando esses seres humanos. Maravilhosa. Obrigada. Então, eu que agradeço. Então, continue nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais e neste canal. Nós teremos muitas histórias empreendedoras e inspiradoras. Eu espero vocês. Me conta, gata.